Demônios trabalhando para Deus? Será que é possível que Deus ele use demônios para que estes o obedeçam e executem tarefas que Deus precisa que sejam executadas? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fique aqui para que você aprenda mais essa aqui no canal. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui de volta. Estou muito feliz que todos vocês estejam comigo hoje e eu quero trazer essa resposta sobre este assunto que foi perguntado por algum inscrito ou alguém da minha igreja que perguntou referente a essa questão, se Deus ele poderia usar essa questão de demônios, né, para que esses demônios executassem tarefas para ele, né? Geralmente as pessoas elas trazem esse tipo de questão por conta da passagem que Saul ele era atormentado por um espírito maligno. Mas eu quero dizer para vocês que não existe apenas o relato de Saul, mas existem pelo menos 4 relatos de situações semelhantes a estas. Na verdade, para ser bem sincero, pessoal, existem mais do que 4, né? Mas eu quero trazer 4 principais para vocês hoje aqui, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero que você entenda que a palavra do Senhor, ela geralmente, quando ela traz, né, essa questão de demônios, né, ele chama esses demônios de espírito maligno, né? Então, às vezes tem o espírito surdo e mudo, espírito da mentira, espírito de loucura, espírito disso, espírito daquilo, né? A Bíblia, ela não traz exatamente todos os nomes de demônios. Por exemplo, se você está me assistindo aí do Brasil e já tem, de repente, uma caminhada cristã de algum tempo, você já deve ter ouvido falar de tranca-rua, de Zé Pilintra ou coisas desse tipo, né, de demônios que se auto-intitulam com um tipo de nome, só que esses nomes você não vai encontrar, né, biblicamente. O que você vai encontrar na Bíblia, de repente, são nomes de principados, né, como Beelzebu, enfim, né? Mas, sem mais delongas, né? Vamos lá. Deixa eu ler para vocês o primeiro caso aqui, tá? Que é o caso do espírito maligno contra Saul. E isso você vai encontrar ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que vai dizer o seguinte: o espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo do Senhor o atormentava. Então aqui, devido às muitas desobediências que Saul ele já havia cometido, né? Então Deus ele permitiu, ele enviou um espírito atormentador, né? Percebe que Deus ele permite então que o espírito atormentador ele vá e atormentasse Saul, né? Com crises de fúria, com crises de depressão, né? Até numa ocasião, numa dessas crises de fúria, Saul tenta contra a vida de Davi ali, jogando uma lança contra Davi ali, né? Então isso é um caso. Nós temos um outro caso, que é o espírito mentiroso de Acabe, né? Isso está em 1 Reis, capítulo 22, verso 23, que vai dizer o seguinte: agora, portanto, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. O Senhor decretou a desgraça contra você, né? O rei Acabe, ele, na verdade, ele tinha se afastado profundamente dos caminhos do Senhor e havia se casado com Jezabel, né? E ele adorava outros deuses. Então, eles tinham seus profetas de Baal, os profetas de Azerá, né? Então, Deus ele manda um espírito mentiroso para que estes profetas o enganassem, né? Mentissem para ele, né? Que por conta dessas mentiras, por conta dessas coisas, que acabou levando Acabe para o seu fim, por assim dizer, tá? Então, o espírito da mentira que foi enviado ali por Deus, né? Nós temos um outro caso também, que é o espírito maligno, né? Entre Abimeleque e Siquém. Isso aí você vai encontrar no livro de Juízes, no capítulo 9, verso 23, que vai dizer o seguinte: então Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Então, após Abimeleque ele assassinar seus 70 irmãos, né, Deus ele manda esse espírito aí que ele vai trazer paranoia e vai causar uma traição
destruindo ali os dois lados dessa história. Abimeleque acaba sendo destruído ali, enfim, acaba ocorrendo algo ruim ali, né? O quarto ponto aqui é o espírito de confusão sobre o Egito. Em Isaías 19,14 diz assim: o Senhor misturou um espírito de confusão no meio deles. Eles fazem o Egito cambalear em tudo que faz, como um bêbado cambaleia no seu próprio vômito. Então aqui neste momento está mostrando apenas, né, que Deus enviou um espírito maligno ali na região do Egito. E ali porque eles eram pagãos, né, e tinham uma série de coisas ali, não queriam se arrepender. Então Deus ele acaba enviando esse espírito para que trouxesse todo esse tipo de confusão, tá? Eu estou indo bem sucinto, pessoal, em cada um exemplo, porque o meu foco não é explicar o que aconteceu em cada uma dessas etapas, é apenas trazer uma conotação, dando os versos para vocês, para que vocês quiserem fazer as próprias pesquisas, né? Você está mais que livre para fazer, né? Mas aqui, o ponto aqui é que nós vemos casos aqui de que Deus, de fato, ele utilizou de espíritos malignos para concluir algum meio, alguma coisa que Deus queria que fosse concluído, né? Aí vem a pergunta, né? Mas por que Deus usaria esses espíritos malignos, né? Quais seriam as explicações ali para que Deus usasse esses espíritos malignos aí, né? Então aqui vão algumas explicações que são as mais plausíveis e mais debatidas aí entre os estudiosos e os teólogos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é a soberania de Deus. Gente, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, certo? Então ele tem autoridade sobre tudo o que acontece. Nada do que acontece no mundo espiritual, no mundo físico, nada acontece se Deus não der uma permissão para isso. É claro que as permissões, elas muitas vezes são adquiridas através de portas abertas. Por exemplo, o inimigo ele tem uma autoridade legal de atuar numa pessoa que cometeu o pecado. Por quê? Porque o pecado é a porta que dá a legalidade. Deus está permitindo que o inimigo atue naquela pessoa que abriu a porta do pecado, porque o pecado foi o que deu a legalidade para isso, né? Então o pecado foi a porta. Deus está permitindo. Claro que Deus poderia impedir também, tá? E como que Deus impede? Quando nós, por exemplo, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Então, significa que Deus, ele é o que permite todas as coisas. Só que não se engane, não significa que Deus é culpado de todas as coisas. As coisas acontecem devido às consequências. Por exemplo, se você está num quarto e esse quarto está com a luz acesa, quando você apaga essa luz, o quarto ele vai ficar escuro, ele vai ficar em trevas. Por quê? Porque falta luz, certo? Então, qual que é a consequência imediata da falta da luz? As trevas. Então, Deus ele permite que as consequências de atos aconteçam, certo? Mas o que eu quero deixar esse primeiro ponto é que Deus ele tem a soberania total e nada acontece sem a permissão dele. E ele, como ele é soberano de tudo, ele tem autoridade sobre todos os seres, sejam eles físicos, sejam eles espirituais. Amém? Agora o segundo ponto. O segundo ponto é a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva de Deus, né? Então a vontade ativa de Deus é que Deus quer que todos sejam abençoados. A vontade permissiva de Deus é que, devido ao posicionamento de uma certa pessoa, aquilo vai gerar uma consequência. E Deus permite que a pessoa tome a decisão, né? Ele sempre incentiva a pessoa a tomar a decisão correta, obviamente, mas ele nunca vai impedir da pessoa tomar a decisão errada. Só que a pessoa tomando a decisão correta, ela é abençoada. Ela tomando a decisão errada, ela é amaldiçoada, por assim dizer, né? Então, nesse caso aqui, todos esses 4 exemplos que a gente leu, percebam que foram coisas que as pessoas buscaram na sua vontade permissiva. Então, Deus ele atuou, permitiu que a consequência daquela atitude fosse essas atormentações. Então, por exemplo, aqui como nós falamos aqui, por exemplo, na questão de Saul, né? Saul, ele desobedeceu repetidamente. Deus alertou, o profeta Samuel alertava, e ele desobedeceu por vários motivos. Desobedeceu por conta do que ele pensava que as pessoas iam falar.
ele desobedeceu porque ele foi medroso, enfim. Ele foi desobedecendo a Deus, então foi uma consequência. Acabe, ele era notoriamente ímpio. Acabe era ímpio, ele era rei, mas ele era ímpio, né? Então ele decidiu ficar longe de Deus por livre e espontânea vontade. Abimeleque, ele era um assassino. E o Egito, ele era arrogante, achando que os seus deuses eram maiores do que o Senhor, né? Então, esses espíritos que foram enviados, eles são decorrentes a consequências daquilo que eles fizeram. E se parar para pensar, todos eles são pecados. Contudo, se então a gente for mais além, entendendo que o inimigo ele precisa do pecado como porta de entrada, então todos eles deram uma porta de entrada, né? Então Deus permitiu que esses inimigos, que esses espíritos, eles fossem e afrontassem eles ali, entenderam? E o terceiro ponto, que está correlacionado com o primeiro e com o segundo, né, é a questão da justiça através da consequência, certo? Então, esses espíritos malignos, eles foram sim usados como instrumentos de Deus para trazer a correção. Só que Deus, ele não fez isso logo em princípio. Quando você lê todas as histórias, você vai ver que Deus, por inúmeras vezes, foi tentando mudar a mente deles, foi tentando trazê-los para a realidade, para aquilo que era certo. Por exemplo, nessa questão de Acabe ali, né, se eu não me engano, o profeta que falou com Acabe era o profeta Micaías, né, se eu não me engano. E esse profeta falou várias vezes a verdade para Acabe, mas Acabe decidiu seguir a mentira, né? Então, uma vez que a pessoa está entregue à mentira, então Deus ele pode até mesmo usar um espírito de sedução para que aquelas pessoas, porque elas decidiram o mal e não vão mudar, elas permaneçam nessa mentira. Esse é o juízo, né? Esse é o trato com Deus. Então, por exemplo, quando nós lemos ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 11 ao 12, diz o seguinte: por essa razão, Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Então é mais ou menos assim, bom, você quer viver nisso? Você não quer mais se arrepender? O seu coração se fechou? Então você vai viver nessa mentira. Vou permitir que você viva e continue fazendo esse tipo de coisa. Amém? Ah, pastor, mas Deus ele não nos ama, Deus não tem que ajudar, Deus não deveria, de repente, dar mais oportunidade. Gente, Deus, a palavra do Senhor diz que Deus é longânimo, quer dizer, que ele tem muita paciência. Só que tem um momento que é fim, tem um momento que chega no final, né? Que é quando vem o juízo, compreende? O juízo, ele é o resultado de inúmeras tentativas de Deus de restituição antes, de restauração. Então, aí vem o juízo, compreende? Então, por isso que em alguns casos, Deus ele está usando aqui espíritos malignos para atormentarem, para trazer confusão e para fazer com que eles permaneçam no seu pecado. Porque eles decidiram por isso. É uma consequência da decisão, como tudo que nós fazemos nas nossas vidas, né? Agora, como isso se aplica para cada um de nós? Se a gente pudesse tirar uma lição do que a gente estudou aqui rapidinho hoje, né? Qual a lição que a gente pode tirar? Primeiro, que Deus ele é santo, Deus é amoroso e ele é justo. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é santo, amoroso e justo simultaneamente, né? Esses atributos de Deus, eles trabalham em perfeita harmonia. Então, porque ele nos ama, ele vai nos alertar, ele vai nos dar o caminho certo, ele vai usar pessoas para nos ajudar a nos mantermos de acordo com aquilo que é bom, com aquilo que é reto e com aquilo que é justo. Contudo, quando nós passamos, então, a nos desviar, Deus ele vai, então, enviar pessoas, profetas, homens e mulheres de Deus, família, filho, tio, tia, enfim, ele vai enviar pessoas para que abra os nossos olhos e a gente volte ao caminho. Ele não desiste de nós. Só que ele também é justo. E não tem como você entender que existe uma neutralidade espiritual. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é a favor de Deus, ou você é contra Deus. Quando estamos indo contra, Deus tenta nos mostrar o caminho correto.
Mas se nós decidimos no final permanecer contra, então nós colheremos aquilo que é de resultado contra. Compreende? Essa, então, é a justiça de Deus. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui, então. Gente, se esse vídeo te ajudou a esclarecer algumas questões, eu sei que ele não está muito profundo, né? Até por conta do tempo. Mas se ele te deu pelo menos aqui algumas esclarecidas, né, de alguns motivos, né, de Deus usar os espíritos malignos em determinados momentos, né? Então, curta aqui, dê o seu joinha, põe o seu comentário, né? Me ajude aí a divulgar o canal, a que nós possamos crescer mais e mais. E nós nos vemos aí nos próximos vídeos então, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.